chegamos ao último vídeo do nosso módulo 1. Mão na massa, cálculos práticos. Solidificar o aprendizado aí com exercícios práticos e comuns aí do nosso dia a dia, da nossa prática aí da enfermagem. Então, bora lá. Mãos aí na massa. 5 exercícios aí. Eu fiz uma coletânea aqui de 5 exercícios para nunca mais errar aí nos cálculos. Então, vamos lá, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um comprimido. Então, vamos lá ao nosso exemplo número 1. Qual que é o cenário aqui? Eu tenho uma prescrição de captopril 50 miligramas. Tenho disponível comprimido de 25 miligramas. Então, agora nós vamos encontrar o incógnita. Lembra lá da regra de 3? Da regra de ouro? Eu tenho... Eu quero. Então, quem que eu tenho? Um CP, um comprimido, com 25 miligramas. Eu preciso de 50 miligramas. Então, vamos lá entender esse processo aqui. Eu tenho um comprimido que corresponde a 25 miligramas e eu preciso de X comprimido, ou seja, a prescrição, o que eu quero é 50 miligramas. Então, vamos multiplicar essa regra de 3, né? X que multiplica 25 é igual a 50 vezes 1. X, portanto, é 50 dividido por 25. 50 dividido por 25. Quanto que vai dar essa informação? Então, vamos aplicar aqui a multiplicação. 2 vezes 5 vai 10. Subiu 1 aqui. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Zerou a nossa conta. Então, nós, portanto, precisamos de 2 comprimidos. Agora, vamos lá para o nosso exemplo 2. Eu tenho uma prescrição de furosemida 40 miligramas. E eu tenho disponível comprimido sucado de 80 miligramas. Vamos montar a regra de 3, a regra de ouro. Quem que eu tenho? Um comprimido de 80 miligramas. Quem que eu preciso? Olha o meu X aqui que é incógnita. XCP de 40 miligramas. Então, vamos montar essa regra de 3 aqui. Claro, só de olhar aqui, de raciocínio, a gente já consegue responder este cálculo. Mas aqui montar para vocês verem a regra de ouro. Então, eu tenho um comprimido que equivale a 80 miligramas. Aqui na informação está falando que ele é sucado. Tem aquele risco no meio que eu consigo partir exatamente igual. E eu tenho um comprimido e eu preciso de 40 miligramas, é o que eu quero. Então, vamos fazer essa regra de 3 aqui, ó. X que multiplica 80 é igual a 40 que multiplica 1. X é igual a 40 dividido por 80. Olha aqui que interessante para a gente relembrar as regras de matemática. Agora, eu tenho 40 dividido por 80. Então, quando eu falo aqui em dividendo, não pode ser maior que divisor. Eu vou colocar um 0 aqui na minha chave e vou colocar um 0 aqui, ó. Quantas vezes eu multiplico 80, que equivale a 400? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Zerou a nossa conta. Portanto, o nosso X é meio CP. Ou eu posso apresentar assim também, ó. Meio CP. Meio comprimido. Utilizarei meio comprimido. Aqui chegamos no nosso exemplo 3. Eu tenho uma prescrição de amoxicilina 250 miligramas. Tenho disponível frasco ampola com 125 miligramas barra 5 ml.
Então, como que nós vamos proceder à regra de ouro? Eu tenho 125 que está contido em 5 ml e eu quero 250 miligramas aí, que vai ter um X lá que vai ser a nossa incógnita. Então, vamos descobrir quanto que vale essa regra de ouro aqui, ó. Então, eu vou multiplicar. X que multiplica 125 é igual a 250 vezes 5. X que multiplica 125, ó. 5 vezes 0, agora eu vou resolver as operações. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 12. X é igual a 1.250 dividido por 125. Vamos resolver essa operação aqui e descobrir o nosso X. Eu vou pôr uma vez aqui, ó. 1 vezes 125 é ele mesmo. Zerou, desci um zero e ele subiu para o coeficiente. O nosso X é 10 ml. Então, portanto, aqui neste terceiro exemplo, administrarei 10 ml de amoxicilina para atender aí a prescrição médica. Vamos aqui agora para o nosso quarto exemplo. Eu tenho um cenário agora que é uma prescrição médica de dipirona de 1 grama. Disponível ampola com 500 miligramas / ml. Então, vamos montar primeiro o que eu tenho. Ó. 500 miligramas está contido em 1 ml. Então, esse é o primeiro ponto aqui de informação. Segundo ponto de informação, olha aqui o que eu coloquei, alerta. Eu tenho unidades de medidas diferentes, então eu vou converter. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Regras de conversão. Transformar grama para miligrama. Então, eu multiplico por 1.000. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Venho aqui e coloco. Quero 1.000 miligramas está para X ml. Então, esse para este. X que multiplica 500. 1.000 que multiplica 1. O nosso X, portanto, é 1.000 dividido por 500. Coto 0 com 0, 0 com 0. 10 dividido por 5 é igual a 2 ml. O nosso X, portanto, é 2 ml. Recapitulando aqui essa informação que ela é importante. Então, eu tinha uma prescrição que ela estava em unidades de medidas diferente do que tem disponível para eu atender a prescrição. Então, eu tenho 500 miligramas contido em 1 ml e eu precisava de 1 grama. Para eu resolver essa regra de ouro, primeiro eu tenho que transformar a unidade de medida. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. E aí eu procedi o exemplo aí, final. Concluímos aqui este quarto exemplo. Viu que foi diferente dos 3 primeiros exemplos aí. Agora nós vamos para o último exemplo. Parabéns! Você completou a base. Você já domina 90% dos cálculos do seu dia a dia. Mas e quando o medicamento ele vem em unidades internacionais? Por exemplo, a insulina, a heparina, entre outros exemplos aí de medicação. Mas esse é um tema do nosso próximo módulo. Te vejo lá!